Bem-vindos ao vídeo tutorial sobre como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia no formato PICO. Antes de começar a procurar por artigos científicos, seria melhor você pensar sobre a pergunta clínica que você quer responder. Isso lhe ajudará a formular e refinar a sua pergunta, facilitando a busca por evidência. Uma boa dica para ajudar a lembrar como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia é o acrônimo PICO, onde o P se refere aos pacientes ou problema, o I representa a intervenção, o C a intervenção de comparação e o O se refere ao outcome, termo em inglês para desfecho. Você deve usar estes componentes para definir a sua pergunta clínica. Ao incluir esses componentes, a sua pergunta clínica ficará mais clara e fácil de ser respondida. Em fisioterapia, o termo paciente do acrônimo PICO é definido como um grupo de indivíduos ou um grupo de pessoas que apresentam um problema específico. Exemplos de pacientes incluem idosos, crianças com paralisia cerebral, atletas ou pessoas com dor lombar. A intervenção é o tratamento em que você está interessado, como, por exemplo, treino de equilíbrio, hidroterapia ou uso de calor ou faixas térmicas. A intervenção de comparação pode ser um controle ou uma intervenção alternativa. Como controle, podemos ter nenhum tratamento ou tratamento placebo. Caso contrário, a comparação pode ser qualquer tratamento que você deseja comparar com a intervenção, por exemplo, tratamento convencional ou um tratamento diferente. Os outcomes, ou desfechos, são os efeitos das intervenções relevantes para o paciente e podem incluir quedas, dor ou inchaço. Vamos refinar uma pergunta muito ampla em uma pergunta PICO. Refinar a sua pergunta faz com que seja mais fácil encontrar evidência científica para respondê-la. Uma questão ampla seria: como devo tratar a doença de Parkinson? O único componente do PICO nessa pergunta clínica é doença de Parkinson, que se refere ao P de paciente ou problema. Usar somente o paciente ou problema é um erro comum numa busca Pedro. Se você buscar pelo termo Parkinson asterisco na base de dados Pedro, você terá um número grande de artigos como resultado. Neste caso, 291. Muitos artigos para ler e responder a sua pergunta clínica. Vamos então voltar à nossa pergunta clínica para torná-la mais específica, adicionando mais elementos do formato PICO. Vamos pensar no componente I do PICO, que representa a intervenção. Precisamos ser mais específicos sobre o tratamento que estamos interessados. Uma estratégia de tratamento para a doença de Parkinson é o uso de estímulos visuais ou auditivos para alterar o padrão de marcha. Assim, poderíamos substituir o como devo tratar para treinamento usando estímulos visuais ou auditivos. Se você pesquisar somente por Q asterisco, termo em inglês para estímulo, na base de dados Pedro, você encontrará 147 artigos como resultado. Mas se você procurar por Q asterisco e Parkinson asterisco, a busca retornará 40 artigos. Este número ainda é muito grande para responder à nossa pergunta, então vamos torná-la ainda mais específica para nos ajudar a selecionar mais termos de busca. Vamos pensar sobre o componente C do formato PICO, que representa a intervenção de comparação. Com o que nós gostaríamos de comparar na nossa intervenção? Neste exemplo, vamos compará-la com o tratamento convencional. Agora, como definimos o desfecho? Pense num resultado que as pessoas com doença de Parkinson considerariam importante o suficiente para buscarem tratamento em fisioterapia. O que você acha de quedas? Portanto, a nossa pergunta PICO ficaria: em pacientes com doença de Parkinson, o treinamento usando estímulos visuais ou auditivos reduz o risco de quedas comparado com o tratamento convencional? Se você realizar uma busca simples na base de dados Pedro por fall asterisco, termo em inglês para quedas, você encontrará 1.153 artigos científicos. Mas se você buscar por fall asterisco e Q asterisco e Parkinson asterisco, teremos apenas 11 artigos, um número razoável para responder a nossa pergunta clínica no formato PICO. Você pode usar a sua pergunta no formato PICO para escolher os termos da sua busca no Pedro. Na nossa pergunta PICO, nós usamos os termos Parkinson asterisco para paciente, Q asterisco para intervenção e fall asterisco para o desfecho. Neste caso, não precisamos adicionar nenhum termo de pesquisa para a intervenção de comparação tratamento convencional. É importante lembrar que você deve usar apenas termos em inglês para realizar suas buscas na base de dados Pedro. Você deve ter notado que nós substituímos as letras no final de cada termo de busca por um asterisco. Isto é chamado de truncagem. Usando essa função,
o Pedro irá retornar artigos com palavras em seu título ou resumo que contêm as letras iniciais ou termos de busca. Por exemplo, Parkinson asterisco retornaria os resultados para Parkinson, Parkinson's ou Parkinsonism. Q asterisco retornaria Q, Q's ou Queuing. E fall asterisco retornaria fall, falls ou falling. Mais informações sobre como usar a truncagem na busca Pedro estão disponíveis na página de ajuda da seção de buscas e nos nossos vídeos sobre buscas. Como outro exemplo, poderíamos usar a seguinte pergunta clínica no formato Pico. Em pacientes com dor lombar, terapia com faixa térmica reduz dor comparado com exercícios? Para esta pergunta clínica no formato Pico, usaremos os termos de pesquisa. Pacientes com dor lombar, como os pacientes, terapia com faixa térmica, como a intervenção, com exercícios, como comparador, e dor, como desfecho. Na primeira pergunta clínica no formato Pico deste vídeo tutorial, nós usamos como termos de busca palavras que estão no título ou no resumo dos artigos. Outra opção disponível na busca avançada Pedro seria usar os menus dos campos de busca para selecionar os termos de busca. Na página de busca avançada, selecione no menu Body Part a opção Lumbar Spine, Sacroiliac Joint ou Pelvis. Esses termos correspondem ao componente paciente ou problema da nossa pergunta Pico. Para o componente intervenção, selecione Electrotherapies, Height, Code no menu Therapy. Para o Outcome ou desfecho, selecione Pain no menu Problem. Nós acabamos de demonstrar como realizar uma pergunta clínica sobre os efeitos de intervenções em fisioterapia no formato Pico, onde P representa paciente ou problema, I se refere à intervenção ou tratamento, o C é a intervenção de comparação e o O representa o outcome ou desfecho. Usando o formato Pico, as perguntas clínicas se tornam mais claras e precisas. Isso facilitará a busca por evidência científica para responder às suas perguntas clínicas. Você pode usar a sua pergunta Pico na escolha dos termos para a sua busca no Pedro. Estes termos poderiam ser palavras que aparecem no título ou no resumo no caso da busca simples, ou os termos disponíveis nos menus da busca avançada. Esperamos que você tenha achado útil este tutorial sobre como fazer uma pergunta clínica no formato Pico. Você pode assistir a outros vídeos sobre como usar a base de dados Pedro clicando no link à esquerda. Você também pode se inscrever para o canal Pedro no YouTube usando o link à direita.